Como tu avalia os zagueiros brasileiros, não só no Brasil, no mundo? Olha, eu acho que a gente tem uma boa escola, né, de zagueiros. Falta um pouco aqui do trabalho tático, né? Jogar com os zagueiros um pouquinho a linha, um pouquinho mais adiantada. Do zagueiro entender como é que faz aquela, né? Aquele posicionamento, quando ele tem que subir a linha, encurtar os espaços, ou quando ele tem que, né? Voltar, recuar, para não tomar a bola nas costas. É tudo uma questão de dar confiança pro jogador fazer isso e treinar, mas em termos geral, novo hoje, você gosta geral, zagueiro, um bom zagueiro hoje, brasileiro novo. Em termos geral, eu acho São que bons. eles são bons. Mas me diz são um bons. zagueiro que vocês, eu acho que esse cara que está sendo convocado aí tem... Eu acho que o Éder Militão tá baita zagueiro. um bom jogador, jovem, né? É jovem, precisa ainda correr uma coisa e como a gente sempre fala, eu tenho falado, os jogadores chegam ao profissional sem estar preparado, sem estar formado, sem estar ainda precisando corrigir várias coisas, mas acho que tá num dos maiores clubes do mundo, né? Então é sinal que ele tem muito mérito. Né? Hoje eu acho que, Ricardo, diferente do nosso tempo, né? O jogador hoje que tem uma condição física boa, ele consegue jogar num nível bom. Porque ele vai aprendendo a tática, vai aprendendo E principalmente quando sai novo, vai para a Europa, ele aprende. Exatamente, lá, né? Taticamente, né? Eu vou sempre bater nessa tecla. O que eu acho é que falta um pouco de... No Brasil, né? De corrigir. Um trabalho para o cara ali ficar corrigindo, olhando, dando as dicas. Pô, olha só, cara, quando você tá subindo para cabecear, tá faltando esse movimento com os braços, o salto dessa maneira, com o pescoço, com a cabeça, com o tronco. Mas isso é o clube, não é a que... seleção. É o clube. É claro que na seleção você tenta corrigir, mas ele passa mais tempo no clube. Não, é com o clube. Eu acho que a gente tem que criar esse tipo também de mentalidade no clube. Eu acho que é o que está faltando. Eu te pergunto uma coisa, você sente mágoa? Quer ver uma coisa? Você é um dos maiores zagueiros que eu joguei e você ficou muitos anos, né? Jogou no Fluminense, Vasco, depois foi no Japão, de não ter sido convocado mais vezes, de ter ido a uma Copa do Mundo. Você acha que poderia ter ido em 94, por exemplo? Eu não sinto mágoa, Eu acho que é assim, na época que eu fui zagueiro aqui no futebol brasileiro, eu acho que foi uma das épocas que teve os melhores zagueiros aqui no futebol brasileiro. Pode contar aí pelo menos uns 15 jogadores que tinham condição até de... Eu digo de jogar coração. na seleção. Podem falar de 1000 posições. Zagueiro, a nossa época, para mim foi a melhor época de zagueiro no futebol brasileiro. Então. Eu falo 10, 15, assim, mole, com liderança, jogando fora, jogando no Brasil, com alto nível. Então, eu acho assim que em termos de seleção, eu tive minha chance. Eu fui convocado algumas vezes, mas por infelicidade minha, algumas convocações eu, mesmo já estando convocado, semana seguinte tive contusões, uma coisa inexplicável, esse destino, e não pude, vamos dizer assim, mostrar na seleção o meu futebol, mas como a gente estava falando, né? Pô, na época que eu era zagueiro aqui no Brasil, que estava jogando, estava num bom momento, podia ter sido convocado. Tinha você, tinha o Moser, tinha o Ricardo Gomes, tinha o Mauro Galvão, tinha o Aldair, Márcio Santos, Márcio Santos, Júnior Baiano, vários zagueiros, impressionante. Antônio Carlos. Gonçalves. Não vou nem ficar falando, porque senão Gotardo, muita gente boa. Cometer injustiça, mas tinha muito zagueiro bom. Então, assim, eu não me sinto injustiçado, não fico magoado. É lógico que uma conquista, sendo campeão mundial, talvez na história não tenha pai e filho que foi campeão mundial, não sei se tem, acredito que não. Seria uma coisa marcante para mim, mas como eu te falei, eu não me sinto magoado. Eu acho só quando as pessoas assim vêm comentar comigo
assunto de seleção, eu tenho uma resposta já pronta. Falo assim, realmente eu não era um jogador para jogar 100 jogos na seleção, mas também não era para jogar só 2. Exatamente. Então, concordo. acho que é uma boa... Exatamente, uma boa resposta, né? Aí passa tudo. E o Japão? Foi um ensinamento para você profissionalmente? Cara... Em tudo, vamos dizer em tudo. Você está no Brasil, você está no Fluminense, e a gente sabe, né? No Brasil, na nossa época também era atraso de pagamento, era tudo um sacrifício. O que muda tudo, né? A tua cabeça, tu se arrepende de ter voltado para o Brasil. Claro que veio para uma grande equipe, mas assim, como é o Vasco da Gama, né? Você termina parando no Vasco, mas o Japão, o ensinamento é grande? Foi grande? Olha, quando eu acertei a minha ida para o Japão, aí teve aquele grande terremoto em Kobe, caiu tudo lá. Aí eu falei assim, pô, já estão comemorando. Tô com moral. Tsunami, caiu tudo. A briga é boa. Aí eu falei assim, pô. Rapidinho, antes de falar. Aí tu fala uma coisa pra mim, aqui apaga uma luz, não funciona a escada rolante. Lá, o tsunami, tudo funciona. Uma vez eu tava lá, o cara falou, vai ter um tufão aí amanhã. Eu falei, pô, vamos lá no supermercado comprar vela. Aí o cara, pô, tá maluco, rapaz, não tem isso não. Aí, aí teve esse terremoto, é lógico que você fica, abalado, né? Fica abalado, fica com medo. Não chegou esse terremoto todo, não. Fala a verdade. Mas aí... Fala a verdade. Aí eu falei, eu vou encarar. Tu meteu um Jair Pereira, maré, jacaré, vai pra dentro. Fui lá, rapaz. Assim, eu fui tão feliz no Japão, cara, que nos 5 anos que eu passei lá, eu nunca... Você é considerado... Nunca senti terremoto, nunca vi nada disso. Eu estava vendo uma pesquisa dos 10 maiores jogadores brasileiros e você tá. Lá no Japão. Os 10 maiores jogadores não vi que passaram pesquisa, no Brasil. não. Eu vou te mostrar. Verdade, os 10 maiores. Pode ser, porque assim, realmente eu joguei muito bem lá. Te ama. Eu joguei muito bem lá. Eu tive uma sorte muito grande. O meu treinador lá, quem era fraco, né? O treinador. Era o Arsène Wenger, que foi treinador do... Que depois saiu de lá, ficou quantos anos? 20 anos no Arsenal. E ele era um cara fora de série, como treinador e como ser humano, como pessoa. Eu tive com você, a gente teve lá no Arsenal, ele te ama, ele te adora, um cara sensacional. E ele, assim, o tratamento que ele teve assim comigo, entendendo o meu lado assim de estrangeiro, porque era um time também que só tinha eu de brasileiro, tinha um sérvio que jogou com o Moser. Era bonzinho, mais ou menos? Acho que ele jogava mais ou menos. Ele era um fenômeno mesmo. Pra mim eu joguei 2 vezes contra ele. Eu achei esse Graças cara a Deus, um Zico. Eu não joguei contra ele, então, tive essa claro sorte, só que joguei do difícil, lado mas dele. ele se parecia com o Zico, né? O jeito era um de craque. jogar. Esse cara um craque. Como é o nome dele mesmo? Quando o Moser veio aqui, você pergunta pra ele. Era o Stojkovic. Cracaço. Então, assim... Mas assim, sérvio... Mas era marrento, hein? Era, mas depois tu sabe que o brasileiro sempre quebra o... Eu sei, mas por favor, porque contra eu mostrei, eu comi carne, eu fui no tornozelo dele 2 vezes. Eu fui buscar. Pô, ele é mais bom, você vai falar com a gente também, eu vou perguntar, mãe, era marra, amigo. Tu não sabe, não, é gente boa pra caramba, agora dentro de campo, ele era abusado. Eu apresentei ele as placas pra fazer propaganda, uma que eu fui logo, já joguei na outra, eu tirei um pouquinho de carne aquela. A gente jogava com esteira de trava. Agora tem um amigo nosso, do Moser, eu nunca vi uma coisa daquela. Né? A trava dele era... Aquilo ali era mistura de Jack o Estripador com... Que é isso? Que é isso? E outra coisa, ele batia no chão, aí não quer saber. Ele se assustou. O que é isso, gente? É a morte isso aí? Ele disse, não, é o jogo, vamos com tudo. A trava da esteira do Moser é assim, Tinha um roupeiro, você conhece bem. Chibica. Que foi um cara o maior de todos, Chibica. Que lá na nossa formação, a gente ia jogar no campo do Olaria, ele, o zagueiro tem que jogar ferrado. Saía com o pé todo arrebentado, mas tinha que jogar esteira com aquela trava alta, mas do tamanho do Moser a gente não encontrava. Não, ali era mistura de foice com faca, aquilo ali não existe, aquilo ali era perfeito. E jogava muito. Pelo amor de Deus. Ele jogava em gramas altas, chovendo, mas baixas também.
era um costume. É incrível se adaptar. Eu também jogava. O Chimbica não deixava não, rapaz. Chegava lá no... Pô, cadê minha chuteirinha de borracha aí? Nossa, não tem não, rapaz. Soldado não pode vir desarmado, ele falava, mas Chimbica pra guerra tem que ir armado. Mas voltando, então o Japão ele foi um ensinamento grande para você. Ali foi muito bom. Eu tive ali uma... Primeiro essa escola, realmente eu tive que mudar toda a meu pensamento e tudo que eu conhecia de futebol para jogar dentro dessa filosofia, dentro desse esquema lá tático que o treinador implantou. E eu cheguei, teve um momento que eu até falei para ele, não consigo jogar assim, cara, nunca joguei assim, tem 29 anos. Ele falou, isso foi uma coisa importante para mim, cara. Ele falou assim, olha só, eu sei que quando eu fui te contratar, eu vi como é que você joga. Nós vamos treinar e você vai fazer isso, você vai comandar. Ele falou isso assim mesmo, foram essas palavras. Ele chegou na tua chegada ou ele tinha chegado um ano antes? Não, nós chegamos juntos no clube. Porque é incrível, eu tenho uma história, um ano antes eles vieram atrás de mim, um ano antes. Né? Um ano antes eu estava no Santos e eles vieram, não, estava no Vasco. Eles vieram atrás de mim, aí o Eurico não consegui fechar também o contrato. E aí depois, um ano depois, ele te levou e realmente é um baita clube, né? Foi sorte minha, né? Não, ia nós dois. Não jogou Ricardo Gomes e Moza no Benfica. Uma dupla, uma das maiores duplas do futebol mundial. Aí não ia passar nada. Vamos falando com o Moza, ele disse que Ricardo Gomes ficava na sobra, ele matando. Eu vou conversar com ele sobre alguns assuntos que... Depois que passa toda essa história, né, do futebol, né, você vem pro Vasco, lesiona e resolve parar. Gestor é o quê? No Fluminense? Então, eu fiquei aí durante praticamente 13 anos, fiz de tudo um pouco no futebol. Árbitro de futebol, batia pelada, fazia tudo. Eu só não fui técnico e presidente do clube, o resto, meu amigo, eu fui. Até dinheiro para clube eu dei. Tu vê, que fase. Então, assim, a gente... O futebol é uma coisa interessante, que por mais que você viva, sempre você vai se surpreender com alguma coisa. Minha última passagem aí no Fluminense foi um bom aprendizado. Tá, agora eu te pergunto, te magoou da maneira como saiu? E outra coisa, o Fluminense poderia ter te aproveitado mais? Olha, eu não fiquei magoado, inclusive... Eu fiquei, não vou mentir. Eu agradeço ao Fluminense, porque eu jamais poderia estar numa diretoria que manda o jogador embora pelo WhatsApp. E eu não tive esse desprazer. Se eu tivesse lá, alguma coisa grave ia acontecer. Então, assim, já foi uma sorte para mim de eu ter sido desligado do clube antes. Jamais poderia concordar com um negócio desse. Isso aconteceu no clube e isso não podia acontecer. Isso aí é falta de respeito. E tá pagando hoje, os jogadores entraram na justiça. Pois é. E tem Só que uma coisa que nós, jogadores assim, ex-jogadores, né, a gente às vezes não consegue perceber, é que nós, às vezes nós somos usados de uma forma errada pelo clube. Quando você assume um cargo desse, né, que o torcedor já te conhece, o torcedor gosta de você foi ídolo do clube, só que você não pode resolver certos problemas do clube. Você está ali para se relacionar com as pessoas do departamento de futebol, certo? Ser uma imagem para o clube, você saber como interagir, como falar com os jogadores, como falar com o treinador, como falar com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia do clube, mas você não pode... um ex-jogador que entra no clube vai resolver o problema de salário atrasado de 3 anos atrás? Difícil. Isso é uma coisa que você não pode. Aí o dirigente é pressionado para fazer contratações. Não tem dinheiro. O clube não tem dinheiro, aí você fica naquele... Eu acho que o torcedor ele tem que ser em algum momento mais consciente e ele não é. Porque ele quer contratações altas. O clube não tem condições de contratar.
E às vezes é uma cobrança do... Quer ver uma coisa, Torres? Eu vou te falar uma coisa. Que o futebol tá muito mudado, eu falei isso do São Paulo. São Paulo se formou com jogadores de Goiás. Pegou Fabão, pegou Josué, pegou Grafite, alguns jogadores. Hoje não existe isso mais, pô. Quer ver uma coisa? O Fluminense, o teu grande Fluminense com o Ricardo, com todo mundo. Branco, vê quantos jogadores vieram do Sul que ninguém conhecia, pô. Hoje tem essa pressão de ter nome e nomes que chegam e não têm identidade com o clube. Então você acha que, calma, pezinho no chão, vamos fazer um trabalho. O Fluminense hoje, né? O Flamengo, como é que ele se formou? E o Moza estava dentro dessa, eu falo muito com ele, dentro dessa recuperação do Flamengo, que, opa, gente, a gente tem que organizar a parte financeira, senão a gente não vai levar a lugar nenhum. Então você acha que não está na hora, não basta? O grande exemplo, não é o Flamengo? Como foi feito isso? A gente talvez não ganhe grande título, mas a gente precisa colocar a casa em ordem. Senão, vai ser difícil. Eu acho que assim... Se não tiver uma gestão séria, uma gestão forte em cima disso, esquece o título, amigo. Então, eu vi esse time do Fluminense ser formado lá, esse time de tricampeão carioca, campeão brasileiro, em 83, 84, 85. E é isso que eu acho que o Fluminense naquela época já estava com problemas financeiros. Então, o que aconteceu? Bom, tem 30 anos que o Fluminense e o Botafogo tem problema. O Flamengo já não tem mais nos últimos 6 anos. O Vasco a mesma coisa. Então, mas o que aconteceu? Eu acho que ali, primeiro você formou um clube, um time, né? Você formou um time. Ó, nós temos um time aqui. Esse time é competitivo, vamos jogar dessa forma. E depois você foi buscar os jogadores, os reforços. O Washington, Assis e o Romerito. Hoje a gente faz o contrário, você não tem nada. Não aproveita a base, você não aproveita a base, você não aproveita um jogador que estava evoluindo um ano atrás. Aí daqui a pouco já sai todo mundo, você quer contratar um reforço e depois montar o time em volta desse. Aí não tá certo. Você, vamos dizer, as coisas estão se invertendo de uma forma errada, na minha opinião. O torcedor que você está falando, eu acho que o torcedor, ele é o torcedor, ele tem a paixão pelo clube, ele quer ver o melhor para o clube e ele tem as opiniões dele. E ele pode ter. O problema do clube não é a opinião do torcedor. O problema do clube é que o torcedor tem uma opinião, mas você não pode, só porque o torcedor quer um reforço, você contratar sem ter dinheiro, você fazer coisas que você não tem condição de fazer. Você tem que fazer as coisas que estão no teu planejamento, que você já está planejando ali para seguir, senão com certeza não vai dar certo. Então, obrigado. Aí eu queria te fazer uma última pergunta. Mais fácil ser jogador ou dirigente de futebol? É mais fácil, para quem sabe, ser jogador. Obrigado, Alexandre, por tudo. Pô, parceiro, amigo. É um prazer estar aqui contigo. Tricampeão junto, uma história nós dois juntos. O nosso amigo ali, olhando a gente aqui só... Ele me assusta. Ele vai entrar aqui, ele me assusta. Ele fica ali só... Quando ele balança a cabeça, a gente fica... Faz muita história, a seleção brasileira com ele. É ídolo. Cigarrinho, a cervejinha, é muita história. É ídolo. Obrigado, Alexandre, por tudo. Prazer estar aqui contigo. Todo, conta comigo aí, você realmente... Você é o cara, esse aqui E eu vou dizer mais, você faz falta ao futebol brasileiro, ao futebol mundial. Você é um cara maravilhoso, profissional, espetacular. Tá treinando aí, tua carreira aí, tá estudando, que é importante, né? Cada vez mais, e obrigado pelo carinho. Valeu, Alexandre. Tamo junto. Valeu.